o meu governo plantou muito plantou muito milho e soja, porque milho e soja você colhe rapidinho, né? Você colhe em meses, né? Mas plantou muito mais eucalipto e mogno. Muitos projetos nossos, os meus sucessores é que vão inaugurar, tá entendendo? O Rodoanel Metropolitano. São Paulo já tem um rodoanel. O de Belo Horizonte, o da região metropolitana, começa a execução agora nos próximos meses. A linha 2 do metrô já começou. Talvez eu inaugure 2 estações ou 3, mas os meus sucessores é que vão inaugurar. E como eu te falei, tudo com o dinheiro reservado para execução, o que é o mais importante. Porque uma coisa que político gosta muito é de fazer uma festança para lançar obra e depois não tem dinheiro para dar continuidade. Geralmente isso acontece em ano de eleição. É assim. Entendeu? Né? E no meu governo, o que eu mais prezei foi o seguinte: nós só vamos iniciar uma obra na hora que o dinheiro estiver reservado. Tanto é que não tivemos obra paralisada lá. Tivemos sim quando a construtora abandonou, igual eu te falei, né, agora há pouco. Então, o Estado está avançando, tem muito o que fazer ainda, as finanças de Minas Gerais ainda são frágeis. Eu falo que é igual aquela família que vive com tudo em dia, mas apertado. Se nasceu uma criança, talvez não tem dinheiro para construir um cômodo novo. Vai ter de ajustar ali. É a situação de Minas ainda. Não falta comida, mas não dá, às vezes, para fazer algo mais ousado ainda. Mas a recuperação financeira, ela é lenta. Eu falo que quando você vai limpar, organizar, você consegue fazer tudo rapidinho. Você faz um mutirão. Agora, quando você vai pagar a dívida, você tem de parcelar e ficar 10 anos pagando. Você concorda? Eu sei como é que é. Demora. Quem tá aqui conosco e já ficou endividado sabe que leva tempo. Agora, você quer arrumar, organizar seu quarto, sua casa, sua empresa, você faz rapidinho. Agora, para pagar a dívida, leva tempo. E Minas está nesse processo. Mas o bom é que a dívida está caindo ano a ano. Isso é que é importante. E você mencionou algumas coisas aí como milho e soja. Minas talvez seja um dos estados mais afetados pelo tarifaço do Trump, não é? Foi. Um dos mais afetados, sim. Pois é. Como é que tu vê isso que está acontecendo, essa relação Estados Unidos-Brasil, em algumas ações do Trump que elas são... especialmente essa do tarifaço, que ela serve para atrapalhar a maneira como a gente funciona aqui. Como é que tu enxerga isso, especialmente sendo governador de um dos estados mais afetados pelo tarifaço? Eu fiquei muito preocupado, contrariado com o tarifaço. Agora nós temos de pôr algumas coisas aqui na mesa. Um cliente bom seu, um patrocinador bom seu, você vai ficar criticando ele, você vai ficar agredindo ele gratuitamente, você vai ficar questionando ele? O que o presidente Lula fez com os Estados Unidos, com o dólar, foi isso. E nós temos de lembrar o seguinte: os Estados Unidos é o segundo maior cliente dos produtos brasileiros. Primeiro a China, depois os Estados Unidos. E o Brasil, Igor, ele tem um histórico de se dar bem com todos os países do mundo, até esse governo Lula, que começou a agredir gratuitamente, principalmente os Estados Unidos. O anterior encheu o saco da China também. Eu acho que você tem de ver os interesses comerciais de uma maneira isenta, entendeu? Também acho. Eu sou comerciante, eu tenho que tratar bem todo o cliente que entra na minha loja. Verdade. Não é? Se ele é corintiano ou se ele é palmeirense, você tá entendendo? E tu, é galo ou raposa? Então... Não pode falar, se vai dar merda. Deixa quieto. Deixa quieto aí. Eu afastei de futebol porque eu sofri muito quando criança e não acompanho mais, sabe? Não sei se é muito bom tu falar também, não, agora, né? Sei lá, atrapalha. Tá certo, Então, quem vende, e eu fui comerciante a vida toda, empresário, você tem de ter um relacionamento comercial isento. E aqui eles começaram a misturar política. E o Lula com os BRICS, mais ainda. Ele foi se aliar a países declaradamente anti-americanos. Cuba, Venezuela, Irã e outros mais aí, se aliando a ditadores. Então parece que ele deu um motivo para o Trump. Agora o Trump errou também. E um erro não justifica o outro. Se o Trump queria retaliar quem estava
contra os interesses dos Estados Unidos, deveria ter retaliado as pessoas e não a nação. A nação, nós somos mais de 200 milhões. Tem gente que pode perder o emprego, pode quebrar, fechar a empresa por causa dessa retaliação que o Lula provocou. Mas um erro não justifica o outro. E aí vamos então trocar uma ideia aqui, ó. Acabou, assim, não é, que nem eu te falei antes, não é uma entrevista. A gente vai trocar uma ideia aqui. Cara, o Lula, realmente, ele falou algumas coisas que tinha a ver com usar outra moeda que não o dólar, né? Tem, de fato, se relaciona... O BRICS, na verdade, é esse bloco que tem uma galera... Agora tem, sei lá... País pra caramba, né? Tem bem mais do que só o BRICS. Tem o alfabeto inteiro já, você concorda, né? Se bobear, tem o alfabeto inteiro. Mas o BRICS, ele tem um perfil de fazer com que a gente tenha um comércio exterior um pouco mais diversificado. Não sei, e aí eu acho que eu concordo contigo no ponto de que o Trump se passou quando ele colocou essas tarifas no Brasil, mas eu não tenho tanta certeza assim se o Lula é realmente o principal causador disso tudo. Eu acho que o Trump e a política que ele emprega para negociar é uma política meio quase que de guerra, no fim das contas. O Trump é aquele sujeito seguinte: se o seu carro vale 200 mil, ele chega aqui e fala: ô Igor, eu te ofereço 30 mil para poder barganhar. Ele é mais ou menos essa linha. Mais ou menos isso. Ele falando que queria fazer uma Riviera lá em Gaza, por exemplo, porque a sensação anexar o Canadá. Anexar o Canadá. Né? Então, a impressão que eu tenho é que ele joga muito alto pra gente ir negociando e ele ainda assim, na negociação, ficar em vantagem. No caso do tarifaço, ele recuou em vários pontos, mas ainda assim existe essa tarifa, que é um movimento muito esquisito, porque ele está impondo ao próprio povo, inclusive, uma dificuldade de acesso aos nossos produtos. Porque quem é que vai pagar essa conta no fim das contas? É sempre o povo, não é? As exceções do tarifaço que ele abriu foi exatamente que ele viu que o preço ia subir muito lá para o consumidor e acabou voltando atrás. Ele não é bobo também, não. E vai lembrar, não concordo com o que ele fez. Você está entendendo? É uma posição meio autoritária, né? Mas ele aproveitou a deixa do nosso presidente aqui. Então tu acha que a culpa número 1 da gente estar sofrendo com esse tarifaço é do Lula e da maneira como ele se põe no mundo? Certamente. Se o Lula não tivesse feito isso, a chance do tarifaço acontecer teria sido reduzida em muito. E mesmo se tivesse acontecido, ele poderia ir lá e falar: ó, eu estou aqui, quero saber o que é necessário para nós continuarmos te atendendo aqui, como sempre aconteceu. Por que uma retaliação? Ele deu motivo para o Trump ter justificativa. Se ele procurar o Trump hoje, o Trump vai falar: ó, eu fiz o tarifaço porque você está questionando o dólar como moeda de uso internacional, você tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, você tem se aliado a países que só criticam, que mandam terroristas para os Estados Unidos, que provocam ações nesse sentido. Então ele deu um motivo de graça. Porque o que o Brasil ganhou com isso? E nós temos de lembrar também, ô Igor, que o BRICS é uma colcha de retalho, para não dizer um Frankenstein. O que tu quer dizer com isso? Pega o globo e olha onde estão os países dos BRICS. Vamos esquecer os novos entrantes, vamos pegar os originais. Só o Brasil nas Américas, concorda? Depois tem a maioria lá na Ásia. Não tem nenhuma afinidade geográfica, igual o Mercosul, igual a Comunidade Europeia, que são blocos econômicos. Blocos econômicos faz muito sentido quando você está próximo. Aí você constrói ferrovia, rodovia, hidrovia, tá fácil. NAFTA na América do Norte, a mesma coisa. Então não faz nenhum sentido geográfico. O Brasil, esse governo que está aí, ele se fala que é o maior defensor da democracia no mundo. Quantos países são democráticos lá no BRICS? Bom, eu sei que tem um monte que não é. Um monte que não é. Então é mais fácil falar os que não são do que são.
Se ele fala que é tão democrata, Lula e turma, vamos nos aproximar das grandes democracias. Concorda? Uhum. Não é? E outra questão, nós nos aliamos, eu não tenho nenhuma restrição a outras culturas, não. Mas o que ocorre em blocos econômicos, em associações, é você se aliar a quem tem uma semelhança histórica e cultural com você. Nós somos um país ocidental, um país cristão, um país que veio, né, que tem origem na civilização greco-romana, não é isso? Nós estamos aliando com outros países que não têm nenhuma afinidade com essa origem nossa. Aliás, somos o único lá dos BRICS, se pegar só os iniciais, que tem um início greco-romano. Os outros são outras histórias que nós nem estudamos aqui. Não sei se você conhece a fundo a história da China. Eu não conheço. Não. Tem da muita coisa Índia, para estudar da né? história da China. Você concorda? Agora a história da África do Sul, por exemplo, lá... Um pouco a gente conhece, porque foi colonização inglesa, que está na Europa. A África do Sul seria uma exceção aí. Agora nós conhecemos muito a história dos países do Ocidente, não é? Sabemos aqui que os países da América Latina, a libertação foi pelo Simão Bolívar, não é isso? Então a gente sabe como foi as coisas aqui. Então acho que tudo isso pesa na balança. O BRICS é algo que foi feito, no meu entender, para questionar os Estados Unidos e a Europa, para fazer um contrapeso. Agora nós temos que ser contra os países do BRICS de forma alguma. Nós só não deveríamos ter entrado. Temos de manter bom relacionamento com os mesmos, mas não precisamos ficar fazendo esse movimento que dá a entender que é um bloco anti-americano, anti-Europa. E mas assim, a China, que está lá no BRICS, lá, é o nosso principal parceiro comercial, certo? Sim. E os BRICS, de uma forma geral, também representam uma boa parte das nossas exportações, né? Então, por exemplo, Minas exporta bastante também para a China. Exportamos, é o principal cliente de Minas. Nós temos que manter um excelente contato com a China. Mas só que fazendo em dólar as negociações. Nós precisamos mudar o metro, o quilo. Você acha que precisa mudar o metro e o quilo? Pelo amor de Então, Deus. Não é? Para que complicar o mundo? O dólar foi aceito porque era a moeda mais disponível, a que tinha mais credibilidade. Não foi ninguém que impôs, tem de aceitar dólar. Antes do dólar foi a libra esterlina, que foi aceita porque a Inglaterra, lá no século XIX, tinha predomínio do comércio. E hoje o metro é aceito porque é um sistema que foi adotado pela maioria dos países. Agora amanhã alguém é presidente e fala, nós vamos mudar o metro aqui no Brasil. Não vai ser metro mais, nós vamos usar aqui, uma medida tal, é o tamanho do pé do presidente. Só vai complicar a vida das pessoas, você concorda? E deixa de olhar os problemas reais. Você sabe qual que é um dos maiores problemas e vergonhas do Brasil, Igor? Nós somos o campeão há décadas no número de homicídios no mundo. Não tem nenhuma guerra no mundo que mata mais do que a guerra que existe aqui no Brasil de facções criminosas. Então parece que é para desviar dos problemas reais. Fica questionando o dólar, que não tem impacto na vida de ninguém aqui. É simplesmente uma convenção internacional que foi usada por facilidade. Então, é ficar criando, o que a esquerda gosta muito, do inimigo externo, achando um bode expiatório. Se você for na Venezuela, tudo de ruim que acontece lá é culpa dos Estados Unidos. Então, parece que eles estão querendo fazer o mesmo aqui. Entendi. Bom, há controvérsias de como o dólar foi adotado no mundo, mas, de fato, tem sido assim há muito tempo. Mas eu fico pensando assim, cara, não é só mais simples, já que a gente vai negociar com a China, não é só mais simples. Porque assim, imagina, se eu vou comprar alguma coisa da China, eu compro em dólar, chega aqui, eu transformo, e aí transformo em outra coisa, não sei o quê. E eu não tô defendendo, não, tá? Eu também acho que dá pro Lula fazer as negociações sem ficar falando muita coisa por aí que ele fala, tipo, esse lance do o dólar, que não sei o quê, também concordo. Mas não sei se esse é um problema muito grande no sentido de, se a gente usasse outra moeda. É porque eu entendo que se o dólar deixa de ser, inclusive o próprio Trump falou isso, se o dólar deixa de ser a moeda do mundo,
é como se fosse perder uma guerra, né? Um problema muito sério para eles lá pela maneira como funciona a economia americana. Então, de fato, eles vão retaliar se qualquer um entrar numa de não fazer negócios em dólar no mundo. E é preciso cuidado nesse momento, de fato, porque senão a gente se coloca numa posição de antagonista sem necessidade, né?